paz do Senhor, mulheres de Deus, eu me chamo Yubeli Dória, sou membro da Igreja Batista Betel, no município de São Félix, e a convite da nossa irmã Michele Almeida, estou aqui para compartilhar uma palavra da parte do Senhor, que fala sobre Maria Madalena. A palavra encontra-se no livro de João 20, versículo 11. Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? E ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Essa mesma Maria que estava velando o corpo morto do seu Senhor, o corpo de Jesus, é a mesma Maria que aparece em Lucas, capítulo 1, a qual aparece como uma das seguidoras de Jesus, alguma das mulheres a qual o Senhor havia curado de enfermidades e expulsado alguns demônios. E Maria aparece como a mulher a qual o Senhor expulsou 7 demônios, Maria, a qual era rotulada por uma mulher endemoniada, agora é a mulher que vela o corpo do seu Senhor. Uma mulher que rompeu com paradigmas, com preconceitos de sua época e decidiu viver o extraordinário de Deus, Maria é uma mulher comum como qualquer uma de nós, carregada de problemas, com o seu emocional abalado, uma mulher à margem da sociedade, rejeitada. Eu acredito que Maria não havia sequer amigas, porque uma mulher possuída por um demônio já causa muitos problemas. Imagine uma mulher a qual não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e sim é dominada por 7 demônios, Mas essa mesma Maria, ela teve um encontro com o Senhor Jesus, porque ao contrário da maneira como os homens, as pessoas de sua época a enxergavam, como uma mulher rejeitada, uma mulher abandonada, uma mulher endemoniada, havia algo em Maria, o qual atraiu o olhar do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor, ele não olha para nós como os outros nos veem, como o homem nos vê e nos julga. O Senhor Jesus, ele olha para o nosso coração. E havia algo o qual atraiu o olhar de Jesus. E naquele dia, Maria teve um encontro com o Senhor, ao qual os demônios foram confrontados com a palavra do Senhor e tiveram que ser expulsos, tiveram que sair. Mas Maria escolheu não apenas ser uma mulher liberta, mas Maria decidiu seguir o seu mestre, porque a palavra do Senhor nos diz que quando um demônio ele sai da casa, quando ele é expulso da casa e a casa é limpa, e esse demônio sai e ele volta e encontra a casa vazia, ele vai e chama 7 demônios piores e passa a habitar. Mas na casa de Maria, aqueles demônios que havia deixado por causa da presença do Senhor, se eles tentaram voltar, eles não encontraram a casa vazia. A casa de Maria agora era o templo do Espírito de Deus. Maria era uma mulher a qual havia preenchido o seu interior com o amor de Jesus e decidiu abandonar aquela vida. E decidiu deixar de lado os julgamentos e seguir servindo ao Mestre. E Maria foi até o final ao lado do Senhor, a ponto de zelar pelo seu corpo morto. Para muitos ali havia terminado, para muitos com a morte de Jesus na cruz havia acabado. Eles estavam tristes e sem esperanças. Mas Maria permaneceu do lado de fora do túmulo, zelando pelo corpo do seu Senhor. E Maria recebeu o privilégio, a dádiva de ser a primeira pessoa a ver o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto. E aqui a palavra nos diz que então, ao virar-se para sair,
viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Maria estava chorando, porque agora ela deveria pensar: e agora? Aquele que acreditou em mim, aquele que confiou em mim, aquele a qual eu andava de cabeça erguida e não tinha medo das acusações, dos olhares tortos. E agora, como será a partir de amanhã? Como eu irei caminhar? Para onde eu irei, se o meu mestre não vai estar mais aqui comigo? Maria chorava, e a dor, o desespero, a tristeza, as lágrimas não permitiram que Maria enxergasse aquele que estava diante dele. A última vez que Maria havia visto o corpo do seu mestre, ele estava carregado das feridas, das pisaduras que nos salvaram. As feridas, as marcas de açoites estavam registradas naquele corpo que Maria havia visto pela última vez. E agora Maria não reconhecia, porque Jesus estava em seu corpo glorificado. Mas Jesus, mesmo em meio à dor, mesmo ao desespero, ele chamou Maria. E ao chamar pelo seu nome, Maria o reconheceu. Porque quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós temos intimidade com Ele, os nossos corações se tornam sensíveis à voz do Mestre. E não importa a dor, não importa o desespero, não importa a aflição, não importa o momento pelo qual nós estamos passando, mesmo que nós não consigamos reconhecer e sentir a presença do Senhor ao nosso lado, nós reconhecemos a sua voz, A palavra diz que a palavra de Deus, ela não está distante, ela está dentro de nós, ela está no nosso coração. E ali naquele momento, ao ouvir a palavra, ao ouvir Jesus chamar o seu nome, Maria reconheceu. E ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Certamente Maria o agarrou, que Jesus disse-lhe: não se agarre a mim, pois ainda não subi para o Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. E Maria foi, ao encontro dos discípulos e lhe disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Jesus liberou uma palavra sobre Maria. E ela foi, E a palavra do Senhor nos diz: ide pelo mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Assim como Maria teve um encontro com o Senhor Jesus e pelas suas palavras aqueles demônios foram confrontados, assim deve ser comigo e com você. Nós devemos ir por todo o mundo pregando a palavra do Senhor, porque existem muitas Marias com sua identidade desfigurada, com os rótulos pelo que os demônios têm feito em suas vidas, pelo que os problemas têm trazido para a vida dessas mulheres. E nós podemos ser essa ponte, nós podemos ser essa Maria com a identidade restaurada, em busca de Marias, rotuladas pela sociedade, Marias rejeitadas, Marias abandonadas, Marias traídas, Marias feridas, Marias sem esperança. Mas nós podemos sim ser mulheres que influenciam outras mulheres, restaurando a sua identidade, levando esperança e dignidade à vida de tantas Marias Madalenas que estão lá fora, precisando de nós, Marias Madalenas restauradas e posicionadas, Marias que também, assim como elas, passaram por diversos problemas antes de ter um verdadeiro encontro com o Senhor. Mulheres que viviam amarguradas e rejeitadas, tristes. Cada uma de nós sabe quais são os problemas que nós carregávamos
antes de ter o verdadeiro encontro com o Senhor. E nós nos colocamos, né, como vaso na mão do Senhor. Hoje, hoje nós não temos mais o Senhor fisicamente, mas nós carregamos a presença do Senhor. Maria, ela caminhou, ela decidiu abandonar aquela vida e seguir lado a lado com o Mestre até o último dia, até o momento em que ele subiu para o Pai, para que viesse o Espírito Santo. E esse Espírito, quem carregamos somos nós, eu e você, nós carregamos a Cristo, né? E essas mulheres só poderão ter um encontro com o Senhor se nós o levarmos, para que a palavra do Senhor confronte os demônios, né? Para que elas sejam curadas, saradas, restauradas e libertas. E vai depender delas se elas também vão decidir seguir o Senhor, como eu e você, né? Para fazer o ide do Senhor, né? Pregando a palavra por todas as criaturas. Que muitas mulheres, a partir do nosso posicionamento em fazer o ide do Senhor, o levando a todas essas mulheres necessitadas, que nós possamos ser essas mulheres que carregam o Senhor Jesus, não apenas nas palavras, mas no nosso modo de vida, que nós não sejamos conhecidas por pregar a palavra de Deus, mas que nós sejamos conhecidas por viver, para agradar a palavra, para viver na palavra e sermos reconhecidas e achadas nele, para que muitas mulheres sejam influenciadas por nós. Eu agradeço à irmã Michele pela rica oportunidade de compartilhar por essa mulher extraordinária que é Maria Madalena, uma mulher que influenciou aquela geração, né? Muitas mulheres passaram a seguir o Senhor Jesus, ela foi um exemplo e continua sendo até hoje. Que nós possamos nos espelhar na vida de Maria Madalena e deixar outras mulheres serem transformadas por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Um grande abraço e shalom. Que a paz do Senhor fique com cada uma de vocês. Que essa palavra possa tocar nos vossos corações e vocês passem a ser mulheres transformadoras, mulheres restauradoras de muros, mulheres que se comprometem não apenas a seguir ao Mestre, não apenas em pregar a palavra, mas ser exemplo de mulheres transformadas e mulheres que desejam transformar outras mulheres. Amém.